Oi, pessoal, talvez uma das perguntas que vocês mais nos fazem é qual é o material que eu preciso usar, se nós temos ou não temos o material que você precisa. E muitas vezes eu vejo que a família ela fica um pouco perdida, ela não sabe de fato o que ela precisa. Ela simplesmente quer o material para ensinar as crianças. Então, a gente precisa ter, às vezes, um conhecimento prévio do que a gente de fato precisa para que a gente seja mais assertivo. Não foram poucas as vezes que eu recebi o contato de uma família e a família já tinha comprado um monte de material e não sabia que aquilo não iria funcionar para ela ou não era o que ela precisava naquele momento. Então a ideia desse vídeo aqui é passar alguns passos simples para que você consiga avaliar de quem você está comprando, se aquele material vale a pena para sua família. Existem muitas pessoas fazendo materiais maravilhosos. Agora, talvez aquele material ainda não seja para a sua família, ou talvez aquele material é o que você está precisando hoje. Então é importante poder avaliar isso e saber, não, eu estou comprando de forma assertiva, eu vou comprar e vou usar. Claro que a gente não está isento de erro, é claro que a gente pode sim comprar materiais que a gente não vai precisar, mas a gente vai ter que ter pelo menos critérios de avaliação. E é basicamente isso que é o meu objetivo aqui hoje. Tá? Para tentar ajudar você a ter um pouco mais de clareza nesse processo. Não adianta só querer sair, Emerson, me dá material, e aí vem aqui e quer comprar todo esse material que está aqui. Não adianta. Ou a mesma coisa acontece quando a gente tem acesso ao Google Drive. Ah, eu achei um Google Drive, que aí eu imprimir tudo. E aí imprime todo o material e acaba não utilizando. Então a ideia é justamente gerar essa clareza e tentar te criar alguns passos que pode anotar, e aí depois que você começar a praticar isso, você vai perceber que esses passos podem te ajudar. Como a educação domiciliar tem crescido bastante, não é incomum, na verdade está sendo bem comum, que cada dia mais nós tenhamos pessoas produzindo material para a educação domiciliar. Algumas dessas pessoas irão se perpetuar, ou seja, vão continuar produzindo material, gostam de fazer isso, vão fazer isso por muitos anos. Outras pessoas vão produzir material por um determinado período e vão parar. E aí a gente vai ter que saber quando essa pessoa vai parar. Aí a gente tem que ter noção que quando essa pessoa parar, eu posso talvez ficar na mão. E ninguém está isento disso, pessoal. Ninguém está isento. Pode acontecer um problema com qualquer pessoa. Então, o objetivo é só tentar minimizar isso. Minimizar, porque pode acontecer da pessoa ter muita vontade de produzir um material e ficar doente. Pode ser que ela produza 1, 2, 3 anos de material e descubra que não é aquilo que ela gosta. Pode ser que você está usando aquele material durante um período e veja que aquele material não está te dando resultado. Então pode acontecer de tudo. A ideia é a gente tentar então aliviar essas tensões e minimizar esses problemas. Primeira coisa que eu acho que você tem que olhar se a pessoa está produzindo material, está lá, você já está tendo algum tipo de encanto pelo aquele material que ela está fazendo, essa pessoa tem um CNPJ. E por que que isso é importante? Você pode me falar, mas Emerson, a pessoa pode produzir material sendo pessoa física? Pode, pode. Mas quando eu estou falando de CNPJ, vamos colocar assim, ela tem um registro oficial e ela coloca isso na internet, e aí eu vou dar um exemplo de um CNPJ, porque é uma empresa, isso já vai demonstrar mais seriedade dela. Porque ela tem que investir dinheiro para fazer isso. Ela precisa montar uma estrutura para começar a vender. É importante a gente ter esse conhecimento e ter essa avaliação. Por exemplo, você está vendo aí, a gente está entrando no site da Educalar, e você está vendo que no final do site da Educalar nós temos o CNPJ da Educalar. Você consegue pegar esse CNPJ, você consegue entrar no site da Receita Federal e consultar esse CNPJ. Então eu estou entrando aqui no site da Receita Federal, você está vendo, e eu estou consultando o CNPJ da Educalar. E aí você consegue ver quando esse CNPJ foi criado. Isso, por mais difícil que seja, olha, Emerson, talvez a gente está aqui excluindo aqueles pequenos que ainda estão começando, talvez, mas eu, como pai educador, eu preciso minimizar as possibilidades de erro. Então, essa é a ideia aqui. Se você conhece a pessoa, confia na pessoa, eu não vejo nenhum problema. Então, você já tem esse critério bem definido. Eu conheço a pessoa, eu sei que ela vai me ajudar, tá bom. Mas, de forma geral, eu preciso ter critério. Tá? É esse o ponto. O segundo ponto que eu acho que é interessante é se você consegue, seguindo essa empresa, descobrir quem são os sócios.
Porque através de saber quem são os sócios que estão conduzindo esse negócio, você consegue ir para o terceiro ponto, que é saber no que eles creem. É muito importante saber no que creem aquelas pessoas que estão na frente desse negócio, porque é através disso que eles irão produzir os materiais que você deseja comprar. Então, você precisa ter esse critério. Você pode até inverter, primeiro descobrindo através do que essas pessoas creem, avaliar quem são essas pessoas de fato e saber se ela tem um CNPJ. Você pode inverter isso, não tem nenhum problema. Esses 3 primeiros pontos, eles podem ser maleáveis. Você pode primeiro conhecer a pessoa, depois descobrir no que ela acredita, depois ver se ela tem um CNPJ, isso não é um problema. O fato é que quanto mais você conhecer, mais fácil vai ser e menos risco vai existir. Nesses quase 6 anos que nós estamos no ar, nós começamos a Educalar antes, mas nesses quase 6 anos que nós estamos no ar, muitas pessoas que começaram naquela época não existem mais. A gente não vê mais elas mudaram, não sei o que estão fazendo. Se aquela família que confiou naquelas pessoas, ela não teve a habilidade de procurar, ela simplesmente desistiu de educar em casa. Esse é o ponto. Então a gente precisa diminuir essa probabilidade de eu ser afetado. Minha família está sendo afetada, então eu tenho que diminuir isso. O terceiro ponto, eu falei que é a crença. Então você vai verificar se a crença dessas pessoas está de acordo com o que você acredita. Isso é extremamente importante, porque a cosmovisão dela vai ser inserida no material que ela está vendendo para ti ou que ela está distribuindo gratuitamente. Outro dia uma mãe entrou em contato comigo, ela querendo iniciar a educação domiciliar, ela já me fez uma pergunta: Emerson, vocês são um projeto católico? Eu falei: não, nós somos de linha reformada, protestante reformada. E aí eu coloquei para ela o link do que a gente acredita e falei: mãe, talvez valha a pena para você procurar projetos católicos, porque eu acho que eles vão poder te ajudar de forma melhor. Ou seja, já no primeiro contato, eu direcionei essa mãe para aquilo que ela acredita, porque talvez ela comece a andar conosco e veja lá na frente: pô, eu não tinha parado para ler ainda no que a Educalar acredita e não é o que eu acredito. Pode ser que exista isso. Então, eu conversei com ela, orientei ela, a gente terminou a nossa conversa, ela foi para o lado dela, a Educalar foi para o lado dela e acabou. Isso é extremamente importante de acontecer logo no começo. Ninguém fica ferido, ninguém diz que, é claro. Então é importante descobrir no que acredita a pessoa que está na frente. E se essa pessoa diz que é uma cristã, principalmente de linha reformada, em que igreja ela congrega? Porque se essa pessoa cometer algum erro, ela fizer alguma besteira na internet, quem é a igreja, quem é o pastor que irá discipliná-la? É importante isso, porque antes da questão comercial, vem o Emerson, irmão em Cristo, membro da igreja X. Esse é o ponto. É extremamente importante a gente ter essa visão bíblica das coisas, para que a gente saiba que, olha, se houver um problema ou esse irmão estiver cometendo algo que não é bíblico, eu tenho a quem recorrer. E eu não preciso ficar recorrendo à justiça. Eu vou recorrer à igreja local. No caso da Educalar, tem a Educalar, tem um conselho da Educalar, que você pode entrar em contato direto com o conselho da Educalar, ou a igreja que eu faço parte, que eu sou um membro. É importante a gente ter essa consciência para saber como as coisas estão andando. Porque senão, vira uma terra sem lei. Eu sou um cristão, eu digo que sou um cristão, mas eu posso ser um desigrejado, eu posso ser uma pessoa que diz que é cristão, mas tem uma teologia toda distorcida, e aí é um material que eu vou usar para meus filhos. Então eu preciso ter esse cuidado. Um outro ponto, e aí o último ponto daquilo que de fato você está procurando é o material. Tá bom, eu fiz toda essa avaliação, eu fiz toda essa peneira, agora eu preciso descobrir se esse material vai me satisfazer. Aí a pergunta é o que eu preciso? Então, se eu passei pelo crivo e eu vi que a Educalar pode me ajudar, eu tenho que recorrer para o meu currículo e ver lá dentro do meu currículo se aquilo que o Emerson está vendendo é o que eu preciso. É extremamente importante, porque se eu saio comprando qualquer material que me aparece, eu posso simplesmente comprar algo que eu não vou usar, ou comprar algo que eu já passei. O meu filho não precisa mais.
Mas é lindo o material, é lindo, mas eu não preciso mais. E uma das questões mais importantes para a família educadora é o quê? O tempo. Então, se eu preciso administrar o meu tempo de forma sábia, não adianta eu ficar atirando para tudo que é lado. Eu preciso ter assertividade. Então, a pessoa passou no crivo, eu estou avaliando o material, eu preciso saber se aquele material de fato é o que eu preciso. Então, eu vou fazer uma avaliação, vou tentar conhecer o material. É simples assim. Mas se eu não tenho critérios, eu posso incorrer em erro e esses erros vão me custar tempo. Talvez eu não consiga minimizar todos, mas eu vou conseguir aí minimizar muitos dos problemas que eu teria se eu não fizesse uma avaliação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nesses anos eu já comprei muitos materiais para avaliar. Muitos. Olha, eu posso dizer para vocês que a grande maioria, pelo menos que eu comprei, eles eram materiais rasos, materiais sem aprofundamento algum. Simplesmente as pessoas começam a produzir PDFs e colocar na internet. Pode ser gratuito, pode ser material pago, não tem problema. E o difícil, e o mais difícil desses materiais, que poucos têm ou quase nenhum tem, é uma continuidade. Eu comprei o material A, qual é o material B? Qual é a sequência? Eu não tenho. Quem é que está por trás? Eu tenho apoio pedagógico? Eu tenho uma equipe de suporte? Eu às vezes não tenho. Às vezes é uma pessoa só querendo administrar 1000 alunos, 100 alunos, e ela vai ter dificuldade para fazer isso. E aí eu, como família, eu preciso pensar nessa situação, porque quando eu tiver dúvida, quem vai me ajudar? Não adianta eu simplesmente comprar o material para avaliar, eu perdi só um dia aqui, mas é um dia nesse material, outro dia no outro material, outro dia no outro material. Então eu tenho que tentar ser assertivo. E para saber se esse material de fato vai me ajudar, eu preciso conhecer o meu currículo. Eu tenho que saber qual é o meu currículo base. Se eu estou, por exemplo, usando o material do Mackenzie, lá dentro do material do Mackenzie, eu tenho um material sobre os tempos, as luas, o clima, eu vou lá e vou falar, beleza, eu quero aprofundar um pouco mais, quero que meus filhos memorizem um pouco mais essa questão aqui, e aí eu vou pegar um flashcard lá da Supermente e vou aprofundar. Ó, vamos, filho, Eric, vem aqui, ó, vem aqui com o papai, e vamos memorizar as fases da lua. E aí eu vejo lá no material do Mackenzie, e que é o meu currículo base, e eu aprofundo aquilo, eu uso cartas, eu monto um joguinho e falo, vamos memorizar as fases da Lua. Então essa é uma forma de eu comprar material que é apoio àquilo que eu já estou usando. Posso fazer isso com nutrição, com atividade física, com um curso de teologia que pode ser a base do meu currículo. O fato é que eu tenho clareza do que eu preciso. Eu posso fazer isso também com livros. Porque eu posso ter basicamente dois objetivos quando eu estou montando uma biblioteca. Eu estou comprando livro para, de fato, montar a biblioteca, que eu acho extremamente importante. Eu não vejo lógica um pai educador comprar livros só quando precisa, a não ser que não tenha condições financeiras para comprar livros frequentemente, mas assim, é essencial ter uma boa biblioteca. O segundo ponto é eu saber que eu estou, além de comprar livros para montar minha biblioteca, eu estou comprando livros para aquilo que eu preciso agora. Imagina que se eu preciso cuidar do meu tempo, administrar o meu tempo, o que eu preciso? Administrar também aquilo que eu estou lendo. Não adianta eu ficar lendo sobre meio ambiente se agora eu preciso entender sobre educação. Esses conhecimentos prévios, por mais banais que pareçam, eles vão te fazer economizar muito tempo, muito tempo. Esses conhecimentos vão te dar um norte. E você vai simplesmente, ao ler o prefácio de um livro, ao ler o sumário, o índice de um livro, falar, não, esse livro agora não é para mim. Ou quando você está olhando um material. Esses dias eu estava conversando com uma mãe, ela falou, Emerson, meus filhos já passaram por isso. E aí nós conversamos e ela falou assim, mas aqui tem um detalhe que para mim é extremamente importante. Por mais que eles já saibam, eu vou precisar fazer uma revisão nesse material para fazer registros e usar esse livro como registro de que ele aprendeu isso. Porque eu não tenho os outros materiais. Então ele sabe as vogais, ele sabe o alfabeto, ele sabe o som das letras, mas eu não tenho registro. Eu preciso ter esse registro. Lembram daquele vídeo que nós temos duas coisas para fazer depois da aula? A avaliação é uma delas e o registro da aula é outra. A gente não pode esperar alguém vir aqui falar para a gente fazer isso. A gente sabe o que tem que fazer e a gente vai fazer.
Tá bom? Então, essas são as etapas, essas são as principais etapas, as 4 principais etapas que eu acredito que vale a pena você passar. Saber qual é o CNPJ da pessoa, saber quem são as pessoas, saber no que essas pessoas acreditam e saber se de fato esse material é adequado para aquilo que você precisa agora, se ele faz parte do seu currículo, tá bom? Eu espero que tenha esclarecido e que você, ao procurar materiais, tenha isso em mente. Vai te ajudar muito. Tá bom? Fiquem com Deus.